E aí, galera, eu quero bater um papo com vocês rapidamente sobre o Super Mundial. Falta apenas um mês, gente. E aí, para falar do Super Mundial, e depois eu vou falar de contratações, porque os times podem se reforçar para o Super Mundial. Os times podem contratar até 12 jogadores. Entendeu? Então, vamos bater um papo sobre isso. Primeiro, para aqueles que ainda não tiveram, a gente fez várias lives sobre o Super Mundial, mas vamos dar uma passada aqui para releitura, relembrar. Primeiro, esse é o Super Mundial que vai contar com times espalhados por todo o mundo. Daí o nome, a gente chama, a gente apelidou carinhosamente de Super Mundial, mas é a Copa do Mundo. É isso mesmo. Assim como a FIFA tem a Copa do Mundo de seleções, ela agora vai ter a Copa do Mundo de clubes. A Copa do Mundo de seleções acontece a cada 4 anos. E a Copa do Mundo de clubes também vai acontecer a cada 4 anos. Né? E a gente já explicou lá como é que faz para se credenciar. Né? Mas, enfim, então esses são os times espalhados. A grande maioria vem da Europa, né, da UEFA. A segunda confederação que mais colocou foi a Confederação Sul-Americana, né, Conmebol. No Brasil foram 4. E completam isso o River Plate, 2 argentinos, o River Plate e o Boca Juniors. Né? Você já sabe que o Pachuca do México está lá, então a gente deve encontrar com o JK. Deve encontrar. E esses são os clubes espalhados pelo mundo. Como eu falei, falta apenas um mês. E o Arias é o nosso cara para esse Mundial. Alguém tem alguma dúvida? Pode vir quem quiser do mundo. O nosso cara é o Arias. Para quem estiver pensando em ir nos Estados Unidos, né, a gente já falou aqui que a New York Flu tem ajudado bastante, assim como a Flu Boston, né, a Flu Miami. E essas são as localidades onde teremos jogos do Fluminense. Beleza? E onde o Fluminense vai jogar? O Fluminense joga no dia 17 de junho, ou seja, um pouco mais de um mês, contra o Borussia Dortmund. É com o Borussia que a gente vai estar estreando, 1h da tarde. Então prepara aí o seu caderninho, o seu calendário, para que você possa assistir ao jogo pela televisão. Lembrando que a DAZN vendeu os seus direitos também para transmissão de TV aberta. E quem ganhou a aberta no Brasil é a Globo. Né? Então vai jogar nesse estádio, onde esse estádio também é sede do Jets e do Giants, capacidade de 82.500. Vai estar lotado, vocês não tenham dúvida. Parece que os ingressos já estão praticamente esgotados. O segundo jogo vai ser no dia 21 de junho. A gente vai jogar contra o Ulsan, o time da Coreia do Sul, também às 19h de Brasília, no mesmo estádio. E o terceiro jogo é com o Mamelodi, dia 25 de junho, 16h. Esse estádio belíssimo do Dolphins ou Miami Open, ou seja, vai jogar em Miami. E aí, galera, é o Mamelodi. O Borussia Dortmund já é meio complicado. E por que é complicado? O Borussia Dortmund, para quem não lembra, começou o ano muito ruim, a temporada muito ruim, um ano muito ruim. E teve técnico demitido, ficou um tempo para contratar um novo técnico, com os resultados muito ruins. Isso estou falando de janeiro. Nós estamos em maio. 5 meses depois, o Dortmund já está jogando bem. Ou seja, eles aproveitaram esses 5 meses para ter um esquema de jogo, uma forma de jogar, uma cara de jogo, as contratações que precisam para estar preparado para o Mundial. E o Fluminense?
Eu acho que o Fluminense perdeu esse bonde. Eu acho que o Fluminense não se preparou. O Borussia Dortmund se preparou, já está jogando muito bem. O Mamelodi, na África, vocês viram, está jogando um futebol muito bom, um jogo super veloz. O Fluminense vai ter dificuldade de parar. Ganhou do Al Hilal, ou seja, está difícil para a gente. E o outro jogo é o da Coreia do Sul, que talvez não deva atrapalhar muito. Então o Fluminense precisa, pelo menos, né, ganhar 2 jogos, porque são só 3 jogos, é um jogo só. O Fluminense vai precisar de ganhar pelo menos 2 jogos, contando com a derrota para o Borussia Dortmund, para poder passar. Senão a gente vai abandonar mais cedo. Esses são os grupos. Então, como vocês podem ver, dos grupos brasileiros, no grupo A, você tem o Al-Ahly do Egito, o time de Miami do Messi, você tem o Porto, que está no grupo do Palmeiras, o Botafogo tem o Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e o Sundowns. Ou seja, não está um grupo fácil. Para mim, o grupo mais forte é o do Botafogo. Você tem o grupo do Flamengo, onde vai pegar o Chelsea, o Lyon e esse time da Oceania. E o Fluminense, no grupo F. Bom, depois se vocês quiserem dar uma pausa para poder olhar todos os clubes e poder fazer a análise de vocês. A gente chegou a fazer a simulação lá atrás sobre como é que seria isso, né? Porque cada grupo daquele, 2 se classificam. E até então, a gente tinha uma breve noção que o Fluminense poderia, vou até voltar aqui, ser o segundo classificado. Imaginando que o Borussia Dortmund consiga classificar em primeiro, o Fluminense poderia pelo menos beliscar a classificação em segundo. Ou seja, a gente sairia da fase do grupo para entrar na fase de mata-mata. Só que o Sundowns, o Mamelodi, está jogando tão bem, que agora eu fiquei com dúvida. Né? Mas vou tentar manter o que a gente falou lá atrás, né? Que era o Fluminense e o Borussia Dortmund avançando. Avançando, o Fluminense deve pegar a Inter de Milão. Daí o Borussia deve pegar o River Plate. E aí a gente fez essa simulação, né? E aí vocês podem dar um print para depois fazer de vocês. Né? Cheguei a dizer que o Botafogo ganharia do Palmeiras. E pelo que o Palmeiras vem jogando, pelo que o Botafogo vem jogando, que está em ascendência o Palmeiras, é o Botafogo, isso pode acontecer. Mas está aí. Eu acredito que a final vai ser entre Real Madrid e o Manchester City. Ah, mas cadê o Barcelona? Não estou vendo. Pois é, o Barcelona não se classificou. Vou voltar um pouquinho. Quem vocês estão vendo aqui que está sentindo falta? O Liverpool. O Liverpool também não se classificou. E tem outros. Né? O Zenit não conta, né? Porque o Zenit ele está na Rússia. A Rússia ela está, vamos dizer, desconectada da FIFA, né? Está descredenciada da FIFA, então não conta. Mas aí estão. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês, e lá atrás, e agora está sendo publicado por várias pessoas, que a FIFA vai dar uma janela de 10 dias para a contratação, do dia 1º ao dia 10? E mais, vai ser permitido você fazer um contrato curto só para jogar o campeonato. Em alguns países, pela lei, tem que fazer pelo menos 3 meses, outros vão fazer para o campeonato. Por que a FIFA fez isso? Porque a FIFA quer os melhores jogadores do mundo tendo a possibilidade de jogar a Copa do Mundo de clubes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Rafinha pode vir a jogar, o Yamal pode vir a jogar, né? Todos aqueles craques que estão espalhados nos Liverpools da vida, no
no Barcelona da vida, eles podem vir com um contrato de empréstimo apenas para o Supermundial para jogar. Qualquer jogador. Inclusive do Brasil. No Brasil é Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Pode se pegar para empréstimo curto jogadores do Atlético, jogadores do Cruzeiro, jogadores do Santos. Então isso vai ser possível. Pô, mas 10 dias é muito pouco tempo para negociar. Pois é. Essa negociação ela já tem que estar acontecendo. 10 dias é para se inscrever no 10º dia. É a última data de inscrição. Então, dia 1º ao dia 10 é a inscrição. Contrata e se inscreve. Para que possa começar a treinar do 11º dia até a estreia do dia 17. Beleza? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem. Senta agora na live ou depois que estiver gravado que eu respondo. Bom, hoje esse é o time do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias, Canóbio e Everaldo. Beleza? Vocês lembram das contratações que eu falei que pode acontecer? É para substituir alguns desses aí. Entrar outro no lugar do Canóbio, outro no lugar do Everaldo, outro no lugar do Freitas, outro no lugar do Martinelli ou Nonato. Ah, mas o Fluminense não tem dinheiro. Gente, isso pode não ser relevante. Por quê? Porque a janela de contratação da Europa é em julho, ok? Então, o time pode aproveitar o campeonato em junho para colocar o seu jogador na vitrine para que ele possa valorizar e ser vendido na janela de julho. Principalmente aquele jogador que já está com seu contrato encerrando em meados do ano. Percebem que, dependendo da situação, vale até a pena emprestar um Rafinha da vida por apenas um mês para que ele possa fazer uma bela vitrine e assim o Barcelona conseguir negociar, caso essa seja a vontade da negociação. Então, em cima desse cenário, qualquer jogador pode vir, beleza? E aí o Fluminense teria um time mais reforçado do que esse aí para poder disputar o Mundial. E aí eu convido a vocês a pegar a minha visão. O que eu vou passar para vocês aqui não é informação, ok? Podem chamar de especulação, podem chamar de sonho, o que vocês quiserem. O que eu vou trazer aqui é baseado em algumas análises, né? E qual é a linha de raciocínio para cada um desses jogadores que o Fluminense tem a possibilidade de contratar, como poderia ser e de que forma, né? Que eu enxergo isso. O primeiro é o John Kennedy. Pô, mas que saco, John Kennedy. Não importa. O John Kennedy, o Renato Gaúcho, já falamos em outras lives, ele jantou num belo dia na churrascaria com a Gione e o Mário e pediu para que retornasse com o John Kennedy. Pediu para, se possível, retornar ainda para o Super Mundial. Caso não fosse possível no Mundial, que fosse, pelo menos, no final do ano, no fim do empréstimo. Ah, mas o Pachuca do México, o contrato é de empréstimo com preço pré-fixado. Esse preço pré-fixado para compra, ele só vai se concretizar se o John Kennedy quiser jogar lá. Se o John Kennedy não quiser, se o John Kennedy quiser retornar,
o Pachuca não tem como exercer a compra. Beleza? O John Kennedy quer voltar, quer jogar com o Renato, e a esposa dele está grávida. É visto com bons olhos ele estar aqui, perto da família, onde vai nascer o seu novo filho. Beleza? Então, existe a possibilidade de John Kennedy, e esses são as variáveis que faz do John Kennedy uma possibilidade. Segundo, Richarlison. O Fluminense já queria trazer o Richarlison no início do ano. O Tottenham não liberou. O Richarlison quer vir. Ele quer vir para ele voltar a ter a alegria de jogar, que ele perdeu a alegria de jogar. Andou tendo problema, acho que de depressão. Eu sei que ele quer vir, ele quer ter a alegria de jogar e ele enxerga o Fluminense um local para isso. Tá? Ele tem um carinho enorme com a torcida, enorme pelo clube, e ele acredita que ali ele vai voltar. O Tottenham, no início do ano, falou que só sairia se fosse vendido, e ele é caro demais. Só que o Tottenham, como ele não está rendendo bem, porque ele está desanimado, o Tottenham sinalizou que poderia sim emprestá-lo no meio do ano, já vê com possibilidade de empréstimo com o valor pré-fixado para a compra. E aí, dentro disso, da possibilidade de emprestar, eu trago a entrevista do Mário quando a taça do Mundial foi apresentada lá na Laranjeira. No momento, nós não temos nada encaminhado, falando das contratações, né? Mas, obviamente, com essa janela especial, olha, janela especial de 1 a 10 de junho, onde você pode contratar só para o Mundial. A janela não é contratação para a temporada. A janela é contratação para o Mundial. Por isso se chama janela especial. É só para o Mundial. Então, obviamente, com essa janela especial, vamos colocar a cabeça para funcionar, ou seja, criar uma estratégia para poder trazer, que pode até ser oferecendo a vitrine e mais um jovem de Xerém, sei lá. É a cabeça do Mário que vai ter que funcionar. E quem sabe o coração também. Ou seja, um esforço a mais que seja um motivacional. Quem sabe a gente não consegue fazer algo especial utilizando o coração. E aí chama a atenção que na semana que o Richarlison fez aniversário, o Fluminense publicou sobre dando os parabéns ao Richarlison e em seguida publicou exatamente isso aí. A entrevista dele, dizendo a saudade, o desejo, a vontade que ele tem de jogar no Fluminense, um dia voltar, que quando ouve a torcida cantando o hino se arrepia, e ele coloca lá em cima, sou tricolor de coração. Ele bota o trecho da música, onde fala sou tricolor de coração, exatamente no que ele fala na entrevista, a mesma alusão. Quem sabe o coração também. Beleza? Então, o Richarlison é uma possibilidade e essas são as variáveis que fazem o Richarlison ser possibilidade. O outro nome é Firmino. Gente, vocês fiquem à vontade de me chamar de louco, que eu estou querendo iludir vocês. Não, não. Eu só estou trazendo as possibilidades e explicando para cada possibilidade qual é a variável que torna isso uma possibilidade. Firmino, o Fluminense já fez contato com ele quase veio para o Fluminense. Quando ele estava próximo de vir para o Fluminense, ele recebeu uma proposta absurda do mundo árabe para ganhar 10 milhões de reais por mês. E aí o empresário dele falou, olha, infelizmente não vai dar para eu ir. E aí não pôde contratar, porque realmente foi lá para ganhar uma grana. Só que, você já deve ver, a gente falou que ele poderia voltar no meio do ano e agora está se confirmando o que a gente falou. Ele já ganhou uma grana violenta e ele já vê com bons olhos, ele está com vontade de voltar para o meio do ano, para cá, para o Brasil. E por quê? Porque ele quer jogar o Super Mundial e ele quer jogar na seleção.
Ele quer ter possibilidade de jogar a seleção, beleza? Jogar Super Mundial. Só 4 clubes que podem contratá-lo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Desses 4, quem eu vejo que tem mais possibilidades? O Palmeiras e o Fluminense. O Palmeiras, questões óbvias, saiu de lá e tudo mais. E o Fluminense, cara, porque ele já falou, a gente tem informação que ele queria jogar no Fluminense. E pode ser até um empréstimo só para jogar o Mundial. Então, essa possibilidade, ela existe. A outra é o próprio André. Ah, Carneiro, aí você está ficando maluco. Não estou ficando maluco. A gente acabou de perder os volantes. Perdeu o Otávio, perdeu o Bernal. Estamos a um mês do Super Mundial sem volante, sem primeiro volante. Olha que loucura que a gente foi chegar. A gente pode até começar a treinar o Thiago Santos, que já foi volante, né? E, eu quero ir para a zaga. Não importa, cara. Agora você vai ter que jogar na volância. Né? Que a gente está precisando. E aí vem com aquele discurso, para ajudar o clube eu faço. Mas vamos lá. O André é a possibilidade? É. É um empréstimo. E o Fluminense criou uma boa relação com o clube onde foi o André. Foi uma boa relação que criou. Né? E o Fluminense pode sim conseguir um empréstimo para que o André jogue o Super Mundial. Pá. E o clube? O que ganha com isso? O Wolverhampton. O que ganha? O Wolverhampton sempre foi um clube de botar jogador para jogar e vender o clube e ganhar dinheiro em cima disso. Bastante dinheiro. Assim é o modus operandi desse clube. E você tem um campeonato super mundial, que vai ser a maior vitrine, para logo depois vir a janela de transferência. Aí eu pergunto a você, não é uma boa oportunidade? Ele vai jogar no clube que ele foi campeão da Libertadores, ele vai jogar no clube que ele está acostumado com todos os jogadores, com uma alegria enorme para jogar. Não seria uma excelente vitrine para o Wolverhampton? Então, por isso, existe a possibilidade dele vir. Antes, ela era menor, porque você teve o Otávio e tinha o Bernal. Agora que os dois machucaram, então fora do Super Mundial, essa possibilidade ela se torna enorme. Então, ela já pode estar sendo discutida, conversada. E ajudar o Wolverhampton a ter como vitrine. O outro jogador, Nino. O Nino já foi para a Rússia, já ganhou um bom dinheiro, né? Vai ter uma janela de meio do ano. E o futebol russo ele está fora da FIFA. E é claro que ele gostaria, como qualquer jogador, estar jogando na UEFA, estar jogando na Europa, em um grande clube, né? Ligado à FIFA. Soma-se isso o problema da guerra lá, que não deve ser fácil para ele. Né? Para quem não acompanha a guerra, você vê que a coisa está mais complicada, chegando mais nas cidades, nas capitais. Soma-se isso o bom relacionamento que o Fluminense criou com o Zenit. Tá? O Zenit tem um sentimento de muita gratidão pelo Fluminense. E pode aproveitar, usar a janela do meio do ano para poder vender o jogador. Por quê? Se realmente sair uma guerra, a coisa ficar pior, pode-se fazer que nem foi feita com a Ucrânia. Facilitar a inscrição do jogador de lá, que já não tem o mecanismo da FIFA mesmo, por causa da guerra. Mas vamos ater pela boa relacionamento que o Fluminense tem com o Zenit. Então o Nino viria de empréstimo, aproveitando a vitrine, para poder jogar ao lado do Thiago Silva. Vocês já imaginaram essa grande possibilidade da zaga ser Thiago Silva e Nino? Então, todas essas variáveis que eu passei para vocês torna
unindo uma possibilidade. Beleza? Neymar. Aí vocês vão me xingar, quebrar o computador. Esse cara surtou direito. Aquela água que ele está bebendo não é água nada, é uísque. Vou te falar as variáveis que fazem ele ser uma possibilidade. Primeiro, Super Mundial. Tanto o Neymar quanto principalmente o pai do Neymar tratam, já externaram que gostariam sim de ver o Neymar jogando, Neymar Júnior jogando o Mundial. Seria ótimo para esse momento que parece que ele está encerrando a carreira, né? Talvez até comprando o Santos. Então seria uma grande oportunidade para encerrar. Qual clube que ele poderia jogar? O Botafogo já falou que não quer ele. O Flamengo não faz movimento de querê-lo. Palmeiras seria muito complicado, ele tem uma identidade muito forte com o Santos. Como é que ele ia jogar no Palmeiras? Ia ficar feio. Sobrou quem? O Fluminense. Então, sobrou o Fluminense a chance dele jogar o Super Mundial. O que mais? Puma. O Fluminense está praticamente fechando com a Puma para ser a sua fornecedora. E a Puma é a patrocinadora do Neymar. Olha que coincidência, gente. Outra variável, tem Ganso. Ele começou a jogar futebol com Ganso no Santos. E ele pode ter a possibilidade de encerrar a sua carreira de futebol junto com o Ganso no Fluminense, jogando Super Mundial. Olha que variável altamente interessante. A outra, Thiago Silva. Thiago Silva é amigo do Neymar. Thiago Silva, às vezes, é até conselheiro do Neymar. Neymar, tendo Thiago Silva e o Ganso para jogar ao lado, no fim, é fantástico. Eu gostaria muito do Neymar no Fluminense. Quem viu o jogo do Fluminense e o Santos, eu estava no Maracanã, e você viu como é que o Santos mudou no segundo tempo com a entrada do Neymar. E o Neymar jogou aonde? Não jogou lá na frente, jogou no meio, bem no meio, só distribuindo. A gente precisa de meio, né? Já imaginou? Um meio de campo com Ganso e Neymar? O que mais? Renato Gaúcho. Na coletiva do jogo do Francis Santos, Renato Gaúcho falou que chegou a brincar com o Neymar, que o Neymar era um craque, quem não gostaria de ter o Neymar jogando, que o Neymar, quando entrou no segundo tempo, fez a diferença. E falou, e eu falei com o Neymar, vem jogar no Fluminense. E por último, o Mário. O Mário nunca externou o sonho dele de ver o Neymar jogando no Fluminense. E nessa entrevista que ele deu para o Marcelo, no GE, ele deixa isso claro. E ele ainda enumera. Tudo é possível. Grana para trazer o Neymar? Não tem. Grana para pagar o salário? Não tem. Mas conversando, o jogador querendo, tudo é possível. Ele ainda nominou. A gente conseguiu trazer o Marcelo porque o Marcelo quis jogar no Fluminense. E aí teve todas as facilidades de trazer. O Thiago Silva veio para o Fluminense porque o Thiago Silva quis. Tinha até proposta para ganhar mais na Europa, mas ele quis vir para o Fluminense. E aí criou-se a possibilidade, com salários mais em conta, para vir jogar. E quem sabe, se o Neymar quiser jogar no Fluminense, não seja no mesmo molde que foi Marcelo e Thiago Silva. Então, diante disso, volto a frisar, não é informação, não estou aqui para especular, eu estou aqui tratando de análise, e dentro da análise dessas variáveis que eu passei para você, estou dando a minha opinião. O Neymar pode ser, sim,
uma possibilidade. Os 4 pode ser uma boa possibilidade. Nino na zaga, André na volância, Neymar no meio, Richarlison lá na frente. E lembre-se que Richarlison e Neymar se deram bem na seleção. Né? Ou seja, a possibilidade existe. E aí eu pergunto a vocês, se vem esses 4, o time melhora para o Mundial ou não melhora? Qual a sua opinião? Bom, deixa eu ler aqui as mensagens de vocês. Lembrando para aqueles que querem ajudar mais o canal, venha ser membro do canal. E esse bate-papo que a gente está falando aqui, a gente fala o tempo inteiro, tá? Das contratações variáveis. Então, tá aí o QR Code. Venha ser membro do canal por R$ 6,99, é muito barato. Venha ser membro do canal e entre para o nosso grupo de WhatsApp. A resenha, ela é fantástica. Bom, deixa eu ver aqui a mensagem. A gente já está chegando ao fim, gente, fica tranquilos. A live foi um pouquinho longa, né? Que agora a gente tem feito lives de 1 hora e pouquinho. E só tem uma mensagem do Tony. Palmeiras não quer, Flamengo disse não, Botafogo não quer ver nem pintado e nenhum clube participante do Mundial faz qualquer contato para fazer o Neymar. Por que será? Ou seja, é mais uma vai tá aí. A chance dele jogar no Fluminense é grande no Mundial, que é o que sobra. A não ser que ele realmente desista de jogar o Super Mundial. Mas como o pai falou que seria importante ele jogar o Super Mundial para encerrar a carreira tendo participado desse campeonato e tal. Então reparem que a possibilidade é enorme. Grande Charles, salve, salve! Chegou do compromisso para poder me ajudar a fazer aquela despedida. Eu tomando a minha aguinha. É uma aguinha que o passarinho não bebe, não, mas estou tomando uma aguinha aqui na minha canequinha. Se eu fosse o Mário, tentaria André, Nino, Richarlison, até mesmo JK. Ô, Tony, eu tentaria todos esses e eu tentaria o Neymar também, tá? Eu gosto do Neymar. E nós estamos falando, não é o Neymar para ficar 3 anos no Fluminense. É tiro curto. É que nem Copa do Mundo. É para jogar 8, 10 jogos, para ele tentar ter um título desse na carreira, ou pelo menos participar, para ajudar, entendeu? Os outros times iriam respeitar mais, tendo o Neymar. Na minha humilde opinião, eu acho que iria agregar bastante. Tá? Ó, o Charles aí gostando da minha canequinha, maravilhosa, presente de mamãe. Ó, presente de mamãe. Bom, galera, é isso que eu tinha para hoje. Quero agradecer imensamente toda a ajuda que vocês fizeram na live de hoje, ter ficado comigo até esse horário, tá? E amanhã temos um jogo altamente importante, e o jogo de amanhã não dá para empatar, não é para ganhar de 1-0, a gente precisa ser contundente, a gente precisa se impor, tá? E eu não espero nada menos do que 3-0. Esse é o placar mínimo para amanhã. Beleza, galera? Muito obrigado. Beijo no coração. Um grande abraço. Saudações tricolores.